vascaíno, fala vascaína, bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos bater um papo aí sobre a situação do Léo Jardim, né? Como muitos já sabem, mas uma tentativa de renovação foi negada pelo Léo Jardim, dando uma contraproposta, né? Então, o que a gente já sabe sobre essa situação até o momento é que o Léo Jardim, a gente tem que fazer até mesmo talvez um apanhado sobre o histórico do Léo Jardim, né? Ele era um goleiro que realmente era um goleiro desconhecido, ninguém apoiava, né, a sua vinda, inclusive, né, a sua contratação, ninguém tratava ele como um ótimo goleiro. E quando ele chegou, ele disputava a vaga com o Ivan. A diferença é que ele foi contratado pelo Vasco e o Ivan tinha vindo pelo empréstimo. Eu mesmo e diversos outros torcedores pedíamos a titularidade do Ivan, né? Mas o Léo Jardim rapidamente pegou a vaga e foi demonstrando com o seu futebol e de fato foi se desenvolvendo um ótimo goleiro. A partir disso, o Ivan não teve mais chances, né? Muita gente acreditava que o Ivan era mais goleiro que o Léo Jardim. Ele não teve chances, saiu do Vasco no ano seguinte e o Léo Jardim se tornou titular absoluto, com ótimas apresentações, com diversos momentos em que ele salvou o Vasco em diversas situações, garantiu pontos, garantiu classificações e hoje o Léo Jardim, sem sombra de dúvidas, é um dos pilares desse time do Vasco. Tão contestado, mas é um dos pilares desse time do Vasco. O Vasco da Gama também, por muitos momentos, ofereceu novos contratos ao Léo Jardim, onde os seus representantes demoraram a responder, ou então fizeram contrapropostas acima do que o Vasco vinha oferecendo. O que se sabe hoje é que a última proposta do Vasco foi de R$ 800 mil, então hoje o Léo Jardim seria o goleiro melhor pago na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Seria o goleiro mais bem pago deste Brasileirão, se igualando, na verdade, ao Cássio, que também recebe 800 mil, é o goleiro que recebe os rendimentos mais altos do Campeonato Brasileiro. 800 mil é o salário do Cássio, assim também seria o salário de Léo Jardim, com uma extensão de contrato até 2030, com um planejamento para se tornar ídolo do clube, colocar seu nome na história e, obviamente, né, a gente espera que esse time conquiste pelo menos algum título até 2030, né? A projeção do Vasco seria essa. E o Léo Jardim, em diversas declarações, saindo de campo, disse que quer ficar no Vasco, quer permanecer. Porém, a postura de seus representantes é totalmente o oposto disso. Os representantes demoram, os representantes não mostram uma urgência nessa renovação. A meu ver, o que aparenta é que eles estão buscando um cenário europeu ou até brasileiro. Só que no cenário brasileiro, o Léo Jardim não ganhará 800 mil reais. Será muito difícil algum clube pagar esse valor. O Palmeiras não paga isso no Everton, o Flamengo não paga isso no Rossi, né? O Atlético Mineiro não paga isso no goleiro deles. E dificilmente outro goleiro, o Fluminense também não pagará 800 mil para o Léo Jardim ser o reserva do Fábio. A meu ver, é uma pedida realmente visando a Europa e não renovar com o Vasco da Gama. A postura dos seus representantes é essa, por mais que o Léo Jardim fale que ele queira ficar, seus representantes, se não me engano, né, fazem à vontade do jogador, né? Por mais que o representante queira levar o jogador para fora, a última palavra é do jogador. Então, a última pedida dos empresários foi em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Só apenas dois jogadores ganham nessa faixa, um está saindo, que é o Payet, e o outro é Felipe Coutinho, que talvez possa ter uma redução salarial. Seria muito interessante para o Vasco da Gama se ele conseguisse fazer isso, pois Felipe Coutinho ganha 1,7 milhão, ele rescindindo com Aston Villa e sendo contratado pelo Vasco da Gama, seria interessante que ele recebesse ali na faixa como o Jair ganha, que é 900 mil reais. Seria interessante para o Vasco essa redução do salário, justamente para você conseguir ter um fôlego na folha de pagamento, já que também Payet está de saída, e com isso você consegue trazer jogadores com salários semelhantes e você estabelece quase um teto, né? O Vasco da Gama tendo um teto de 1 milhão de salário, seria interessante para o Vasco da Gama, que assim ele já mandaria uma mensagem ao mercado. Ninguém aqui vai ganhar mais de 1 milhão como jogador, né? Talvez só o Fernando Diniz como técnico ganhe acima disso e seu staff, mas nenhum jogador ganhará acima desse valor no Vasco da Gama, né? Já que o Felipe Coutinho é 900, então fecha com o Felipe Coutinho por 1 milhão, você economiza 700 mil, né? Então o valor máximo seria esse, que seria o ideal talvez para o Vasco da Gama. Então Léo Jardim, seus representantes mandaram essa oferta de 1,5 milhão entre 1,5 milhão a 2 milhões. Segundo informações também, quem deu essa informação foi o Lucas Pedrosa, tá? Que os representantes mandaram essa oferta ao Vasco da Gama. Loucura total, fora da realidade do futebol brasileiro, fora da realidade do Vasco da Gama. É de fato uma medida que diz para o Vasco da Gama, olha, eu não quero renovar. Provavelmente ele está visando um cenário europeu. A grande questão é, Léo Jardim, se fizer 50% dos jogos, isso é informação, está no contrato dele, 50% dos jogos da temporada
se ele disputar, ele renova automaticamente seu contrato e com isso vai jogar até final de 2026. Então a gente teria o Léo Jardim por mais um ano, até ele sair, obviamente, em passe livre aí para outra equipe. Não há opção do Léo Jardim não, no caso, né? Falamos aqui de uma forma legal e jurídica, né? Não há opções do Léo Jardim não estender esse contrato se ele fizer de fato 50% dos jogos. Então ele vai ter que jogar, tá? A não ser que, claro, né? O jogador pode dar aquele migué, falar que lesionou e tudo isso. Isso pode acontecer. A gente já viu isso em diversas equipes e diversos jogadores ao redor do mundo darem algum migué, mas seria um tiro no pé do Léo Jardim, já que ele quer ir para a seleção brasileira, dar um migué desses, então ele não estaria em evidência e não seria convocado pelo Ancelotti. Então, o ideal dele seria realmente jogar pelo Vasco da Gama, atuar por mais esse ano para que ele possa ser uma possível terceira opção para a seleção brasileira. A gente lamenta muito essa questão do Léo Jardim porque é um jogador que, de fato, o Vasco deu a visibilidade, tornou-se um grande jogador pelo Vasco da Gama. A visibilidade dele para a seleção brasileira é graças ao Vasco da Gama e ele retribui dessa forma, né, botando um salário exorbitante, um salário que é fora da realidade do clube e ele sabe disso, né, o Léo Jardim sabe disso, os representantes sabem disso. Então, você pedir um goleiro ganhando 1,5 milhão, sendo que o goleiro mais caro do Brasileirão ganha 800 mil e o Vasco está disposto a pagar isso a ele, equiparar o salário com um goleiro que ganha mais no Campeonato Brasileiro, é uma valorização ao Léo Jardim. Né? É uma valorização, uma demonstração do Vasco da Gama que sim, você é um cara importante para nós. Só que ele quase dobra o salário. Né? Então é surreal a realidade que o Léo Jardim está querendo impor ao Vasco. A meu ver, também não compensa o que alguns torcedores estão falando. Bota ele no banco, não faz. Eu acho que o torcedor vascaíno não tem que fazer uma campanha, por exemplo, para ele ir para a seleção brasileira. Se ele continuar nesse imbróglio, não cabe ao torcedor vascaíno promover um cara que amplamente não quer ficar no clube e que ficará por conta de uma extensão de contrato automática. Uma cláusula que está em seu contrato que é automática. Então ele vai disputar com certeza 50% dos jogos nesse campeonato e vai ficar até o final de 2026. Mas se ele não renovar com o Vasco da Gama, eu acho que o torcedor vascaíno tem o total direito de não fazer o que ele faz de melhor, que é promover os seus jogadores, assim como foi com o Dedé. O Dedé foi para a seleção brasileira graças à torcida do Vasco, que promovia, que dizia que é o melhor zagueiro do Brasil. E assim, a torcida do Vasco, eu acho que ela não deve fazer isso, caso o Léo Jardim não renove, dizer que ele é o melhor goleiro do Brasil, né? Aqueles cânticos que a gente sabe que a torcida do Vasco vai fazer, para não promover um cara desses, né? Então, já que você não quer renovar com o Vasco, nós também não vamos te promover como goleiro que, assim, de fato, ele é um goleiro para a seleção brasileira como terceiro? Acho que sim, tá? Ele é o melhor goleiro do Brasil? Acho que não, tá? Ele disputa como o melhor goleiro do Brasil, tá? Com outros. Ele disputa, sim. Ele tá ali entre o top 5 de goleiros do Brasil, top 3 talvez, tá? Mas bater o martelo em definitivo como o melhor goleiro do Brasil, não creio que ele seja, porque ele tem diversas falhas. Ele é um goleiro que não sabe sair do gol, né, em cruzamentos. Ele é um goleiro que muitas vezes pode segurar, reter a bola e ele espalma para o lateral, espalma para frente, devolvendo a bola pro time adversário. Então, assim, ele possui algumas deficiências que não é um goleiro completo, ele não é um Neuer, né? Então, assim, o torcedor vascaíno também tem que ter essa consciência e ter a consciência de que os jogadores passam. Então, assim, se ele não quer ficar, ótimo, virar outro goleiro. Né? O Vasco da Gama teve imensos goleiros na sua história, né? Desde Barbosa, Acácio, Carlos Germano, Elton, né? E dentre outros imensos goleiros que passaram pelo Vasco, não será o Léo Jardim que a gente irá chorar porque ele não quer ficar e não quer permanecer no clube. Na verdade, o azar é todo dele, né? Porque se ele é o goleiro que ele é hoje, com a proporção e projeção que ele é hoje, é graças ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Apenas isso. Tá? Ninguém lembrava do Léo Jardim, ele estava lá escanteado num time pequeno na França, e o Vasco foi atrás dele, vendo um possível potencial, e contratou. Né? Então a gente tem que avaliar isso. Segundo o Fábio Azevedo, o Léo Jardim não quer ficar no Vasco. Tá? Isso é uma informação dele, e com as fontes dele. Tá? Eu tô trazendo aqui para vocês, apenas para vocês se inteirarem sobre o que diversas pessoas estão falando sobre o Léo Jardim. Segundo informações de Fábio Azevedo, de pessoas que ele conhece lá dentro, né, pessoas próximas ao Léo Jardim,
Ele disse que não quer ficar. Então é um cara que, se isso for verdade, lembrando, se isso for verdade, é um cara que realmente eu não gostaria de ter no Vasco da Gama, porque seria um cara duas caras. Seria uma pessoa duas caras, né? É um cara que chega pra torcida e fala, eu quero ficar, e nos bastidores diz que não quer ficar. Né? É claro que a postura de seus empresários já diz muito, mas um cara que diz em rede nacional, pro torcedor vascaíno, comunica ao torcedor vascaíno, é o meu desejo de ficar. E o Fábio Azevedo traz uma informação de que pessoas próximas a ele dizem que ele relata que ele não quer ficar no Vasco da Gama, é um cara que não tem palavra. Né? E homem que não tem palavra não merece estar perto, pelo menos de mim, eu não quero perto de mim, então no clube que eu torço também não quero. Né? Então a minha visão é essa. Se isso for verdade, tá, gente? Estou apenas relatando essa questão. Se todo esse cenário for verdadeiro, a minha visão é essa, tá? Então você não tem como você confiar numa pessoa que não tem palavra, tá? E a meu ver, isso talvez seja um problema do Pedrinho, porque ele é um cara muito coração e não é um cara que funciona só com o racional. Ele é um cara que funciona com a emoção. Então talvez a gente pode esperar duas reações. Ou ele vai ficar muito indignado com o Léo Jardim, porque é um cara que não deu a palavra, e ele prioriza muito isso, ou ele é um cara que não vai saber se relacionar pela gratidão que ele tem ao Léo Jardim. Então ele talvez não seja duro como deveria ser como presidente, né? Então a gente não sabe o que esperar muito bem do Pedrinho nessa reação e nessa relação com o Léo Jardim. Tá? Então, até o momento que a gente tem é isso. O staff do Léo Jardim pediu entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais de salário, fora luvas. Né? É uma realidade inviável para o Vasco da Gama. A essa informação do Fábio Azevedo, que ele disse que não quer mais ficar, que ele quer ir para a Europa. Então, bom, vamos atrás de um goleiro. Vamos atrás de um goleiro. Fusato, ele, a meu ver, é um bom reserva, mas eu não sei se ele seria suficiente para essa substituição do Léo Jardim. E a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas cenas. Ele tem uma renovação automática, 50% de jogos disputados, renova até o final de 2026. Porém, a gente não sabe se ele vai fazer o corpo mole, se ele vai começar a falhar, se ele não vai realmente se empenhar tanto. O que, a meu ver, seria uma burrice, já que ele quer ir para a seleção brasileira. Mas, os jogadores são jogadores, né? A gente nunca sabe o que esperar de um cara que, a meu ver, não está facilitando uma renovação e não quer renovar com o Vasco da Gama. Então a gente fica no aguardo aí de mais informações, no desfecho dessa novela que se tornou a renovação do Léo Jardim. A gente só tem a lamentar pela essa demora, né? Que é um jogador que realmente tinha potencial de se tornar um ídolo do clube, tem um potencial para se tornar um dos líderes desse elenco, né? Junto com o Verratti. Mas é um cara que, infelizmente, seus representantes, e através de seus representantes, não demonstra o que ele fala. Demonstra que ele simplesmente quer sair do Vasco. Tá bom, torcedor vascaíno? Diz aí pra mim o que você acha, como você acha que vai terminar esse desfecho dessa novela Léo Jardim. Forte abraço, sempre Vasco.